Meu nome é Mariana, eu sou professora do Departamento de Fisioterapia da UFSCar e vou falar um pouquinho para vocês sobre exercício para fibromialgia. Bom, só para retomar rapidinho, para a gente lembrar o que é que caracteriza a fibromialgia. Normalmente, a gente tem pessoas que vão descrever uma dor difusa, que a gente chama, que é aquela dor espalhada, sem uma localização precisa. A gente não consegue falar exatamente onde dói. Muitas vezes as pessoas, inclusive, falam que a dor ela anda de um lugar para o outro. Além disso, essas pessoas apresentam hipersensibilidade, que é aquela sensibilidade muito grande a diversos tipos de estímulo, como, por exemplo, calor, frio, pressão, medicamentos, então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Essas pessoas também apresentam alterações de sono, principalmente despertares durante a noite, então a pessoa acorda muitas vezes durante a noite, e o que é mais importante para a gente, pensando em exercício, a fadiga crônica. A gente tem algumas sociedades internacionais e nacionais que falam um pouquinho sobre como a gente deve tratar as pessoas com fibromialgia. Então, a gente tem aí a Liga Europeia contra o Reumatismo, que publicou no ano de 2017 as diretrizes, o que vai nos ajudar a pensar o que é que a gente tem que fazer com esse paciente de fibromialgia quando ele chega para a gente. Primeira coisa, precisamos educar esse paciente. Precisamos falar um pouquinho sobre o que é a fibromialgia. E junto com essa educação, a primeira coisa que a gente tem que fazer, terapias não farmacológicas, em especial a fisioterapia. Por quê? Porque dentro da fisioterapia a gente consegue ter várias recomendações sobre como avaliar a dor, a função, e a gente consegue pensar em tratamentos. Nessa mesma diretriz dessa sociedade, a gente tem que a única intervenção não farmacológica que tem um alto grau de recomendação e alto nível de evidência é o exercício. Então, a gente precisa, sim, estimular que todos os nossos pacientes façam exercício. Já a Sociedade Brasileira de Reumatologia também recomenda que a gente indique para esses pacientes exercícios, por exemplo, músculo-esqueléticos, exercícios de fortalecimento, de alongamento, e exercícios aeróbios, desde que a gente tenha um controle da frequência cardíaca. Tá? Então, é importante a gente lembrar que não só a Sociedade Europeia, mas como a Sociedade Brasileira de Reumatologia, trazem a importância do exercício para a gente. E como é que a gente deve fazer, como é que a gente deve começar o exercício? A primeira coisa, a gente precisa lembrar que nós, enquanto profissionais de saúde, agora eu vou pedir licença para vocês que têm fibromialgia para eu falar rapidinho com quem vai tratar vocês. A gente primeiro precisa deixar de ser ignorante no sentido de não conhecer a fibromialgia. Eu trago o relato de uma paciente que durante 25 anos buscou uma resposta para as dores que ela sentia. Ela chama Chiara Gusmini e ela fez o relato dela e publicou esse relato numa das maiores revistas que a gente tem dentro da área médica. Tá? E ela chama esse artigo de Por que vocês não curam primeiro sua ignorância, profissionais de saúde? O profissional de saúde ele deve ser muito educado em relação ao que é a fibromialgia, quais são os sinais, sintomas e o que a gente pode fazer. A gente, como profissional de saúde, deve reconhecer prontamente os sintomas, porque isso agiliza o tratamento. Isso facilita muito o nosso contato com os pacientes. E, em especial, o fisioterapeuta, ele é responsável por uma abordagem gentil e de encorajamento para esses pacientes. Então, é fundamental que o fisioterapeuta tenha empatia e tenha, mais do que isso, compaixão com os pacientes que chegam para a gente. Infelizmente, a gente ainda precisa melhorar isso. Então, eu gosto de trazer essa imagem, embora ela não esteja ainda em português, porque ela fala assim, por favor, não me julgue, a menos que você me conheça. E quando a gente coloca essa caixinha, que tem o nome fibromialgia, nas costas desse paciente, a gente coloca junto um monte de sentimentos, um monte de frustrações, culpa, ressentimento, desapontamentos, perdas, depressão, que muitas vezes a gente não consegue. Se a gente não pensar nisso, a gente não olha para esses sintomas e não pensa o quão pesada é essa caixinha. E uma pesquisa que foi feita com fisioterapeutas espanhóis mostrou que as mulheres que têm fibromialgia são consideradas mulheres reclamonas. E isso é muito ruim
para a gente pensar, puxa, se eu não considerar a queixa da minha paciente, como é que eu vou propor para ela o melhor tratamento que ela merece e que ela precisa receber? A gente precisa primeiro, como profissionais de saúde, melhorar o atendimento. A gente precisa aprender a atender sem o preconceito, sem aquele julgamento de que essas mulheres são mulheres problemáticas, né? A gente precisa trazer programas de treinamento, sensibilizar esses profissionais de saúde quanto à severidade da fibromialgia. A fibromialgia é sim muito incapacitante e a gente precisa saber disso. A gente precisa combater a existência de estereótipos e principalmente ter protocolos que ajudem os profissionais de saúde a terem a habilidade para o tratamento sem a gente olhar se é mulher, se é homem, né, ou o que quer que seja. E a fisioterapia, pensando agora, né, que a gente já educou esse profissional de saúde, a fisioterapia vai trazer para a gente os benefícios do exercício. Primeiramente, a gente fala sobre o exercício terapêutico, tá? Esse exercício terapêutico, ele pode ser aquele exercício aeróbio, aquele alongamento, aquele exercício com pezinho, e todos esses exercícios já mostraram que são muito benéficos para a dor e para a severidade da fibromialgia, o quanto a fibromialgia impacta na vida das pessoas que têm essa doença. Eu, particularmente, sou muito fã dos exercícios aquáticos. E tanto exercícios de resistência, quanto simplesmente, né, estar dentro da piscina. E aí eu coloquei aqui 2 exemplos, né? Tanto os exercícios com aqueles espaguetes que a gente faz tanto, quanto alguns exercícios que podem ser feitos com bicicleta, por exemplo, dentro da água. Eles são muito bons para dor, severidade da fibromialgia e condicionamento físico. Então, a gente tem aí uma outra possibilidade de trabalho com exercício. Mas tem gente que quando a gente fala, vamos fazer exercício, a pessoa morre de medo, a pessoa fica assustada. E uma pesquisa mostrou que a palavra exercício pode ser uma palavra muito assustadora para quem tem fibromialgia. Muitas vezes porque falta conhecimento de todos sobre a doença. Não só o paciente que tem a fibromialgia, muitas vezes desconhece como é que vai ser a resposta dele ao exercício, desconhece que muitas vezes o exercício pode sim causar desconforto, a gente pode ter aquela dor muscular depois de fazer um exercício, e que isso não é uma piora dos sintomas, e muitas vezes os pacientes não são orientados em relação a isso. Os profissionais de saúde não conhecem direito essa doença, né, o que é bastante grave. E a gente também tem a sociedade que não entende muito bem como é que acontece que a pessoa não tem nenhum sinal ali nos exames clínicos, né, não tem nenhum exame de imagem que justifique isso, e a pessoa tem essa dor tão incapacitante e tão ruim pelo corpo todo. As pessoas precisam conhecer um pouquinho mais sobre a doença. Mas o que chamou a atenção nesse estudo é que 99% das pessoas entrevistadas relataram um senso de perda de quem a pessoa era. A pessoa não se reconhece mais como a pessoa que ela era antes do diagnóstico. Então, a fibromialgia, ela muda tanto a vida de uma pessoa que ela não é mais a mesma que ela era antes do diagnóstico. E quem está à volta, os amigos, os familiares, as pessoas que trabalham junto, não compreendem como essa simples palavra fibromialgia pode modificar tanto uma pessoa. E isso vai impactar diretamente na capacidade das pessoas com fibromialgia se engajarem em programas de exercício físico. Porque para elas é muito difícil, puxa vida, eu não entendo direito por que eu tenho que fazer exercício, eu não entendo direito como é que eu vou fazer esse exercício. Se eu falar que esse exercício vai me causar uma dor, né, diferente do que eu costumo sentir, as pessoas podem me julgar, e isso acaba atrapalhando muito, muito, muito a gente conseguir que os pacientes se engajem, tá? Então, isso é bastante importante para a gente pensar. E o que a gente deve fazer? Como é o exercício que eu devo fazer, né? Eu, como profissional de saúde, qual é o exercício que eu recomendo para as pessoas que têm fibromialgia? Eu recomendo aquele exercício que você queira fazer. Você precisa sim fazer exercícios,
Tá? Então, não adianta eu falar para você, não, a gente vai tratar só com repouso. Não, a gente precisa fazer um exercício. Mas tem que ser um exercício que te traga bem-estar, que te traga alegria, que você faça com prazer, independente de qual seja. A gente tem evidência para quase todos os tipos de exercício. Yoga, tai chi, exercícios na água, exercícios de corrida, exercícios que a gente chama de funcionais. O importante é se engajar num programa que as pessoas, que você consiga ter o prazer de saber que está fazendo uma coisa boa para você. A longo prazo, você vai ver que você vai melhorar muito. Tá? É importante, no entanto, que a gente fale algumas coisas sobre o tipo de exercício. Tá? Primeiramente, ele deve ser recomendado para um profissional de saúde, fisioterapeuta ou educador físico. É lógico que eu falei da fisioterapia porque eu sou fisioterapeuta, mas o educador físico também pode trazer recomendações adequadas sobre quantos dias vocês vão fazer, qual é o tipo de exercício, a preparação para esse exercício, tá? Então, isso precisa ser colocado. Vocês precisam ter muito, muito, muito cuidado com a quantidade de exercícios que vocês vão fazer. Muitas vezes a gente fala, eu vou fazer muito exercício porque eu quero melhorar rápido. E nem sempre fazer muito significa que a gente vai melhorar mais rápido. A gente pode, inclusive, se machucar fazendo um exercício exagerado. Então, sempre fiquem atentos à forma como esse exercício é recomendado pelos profissionais de saúde e atendam às recomendações como elas são colocadas, tá? Inclusive dias de descanso, inclusive, é uma coisa bastante interessante que a gente vê, as pessoas que têm fibromialgia, elas querem muito fazer todas as atividades que elas faziam antes, no mesmo ritmo, e não aceitam fazer pausa aí entre uma atividade, seja ela de vida diária, né, sei lá, limpar a casa, até uma atividade física. É importante trazer essas pausas, respeitar essas pausas, porque são essas pausas que vão te dar condição de continuar com todo o exercício, tá? Qualquer agravamento dos sintomas, qualquer vez que vocês estejam fazendo exercício, vocês sintam uma piora muito grande dos sintomas, isso deve ser comunicado ao seu profissional de saúde. Pode ser que você precise de um ajuste de carga, tá? Outra coisa que também deve ser comunicada, toda vez que esse paciente ele tem algum tipo de estresse, algum tipo de problema grave que cause aí uma certa angústia, uma certa ansiedade para esse paciente, ele vai piorar e a gente precisa ajustar o nosso programa de atendimento, de tratamento. Ok? Lembrem-se disso. Façam exercício, mas façam com bastante orientação.